Shalom a todos, vamos tratar agora do que eu achei da Parashá 9, a Parashá Vayeshev, que significa e continuou a viver. Parashá significa porção, e ela vai de Bereshit, Gênesis, capítulo 37, versículo 1, até o capítulo 40, versículo 23. E eu vou tratar apenas de dos vários ensinos que traz essa Parashá. Essa Parashá é belíssima e traz ensinamentos que todos deveriam conhecer. E esse aqui que eu vou trazer é um deles, tá? Não tudo, porque realmente não tem como resumir tudo, tá? É muita coisa boa para trazer de lá. Primeira coisa, né? Eu vou considerar que você já conhece a história, então eu não vou explicar a história. Eu vou apenas trazer a síntese do entendimento. Não vou trazer a história em si, porque eu estou presumindo que você já viu a Parashá ou que você já conhece a história muito bem. A história de José do Egito. Então, a primeira coisa, né? O ensinamento que ela traz é um ensinamento chamado Midá, Seneg Midá. Tudo aquilo que semeias, isto mesmo colherá. Então, você percebe, por exemplo, nessa história, que quando Yehuda, Judá, planejou e vendeu seu irmão José, Yosef, ele fez Yosef descer ao Egito. Só que no futuro, ele mesmo se afastou dos irmãos e desceu ao Egito para ir com as cananeias. Então veja, Midá, Seneg, Midá. Tudo aquilo que semeias, isto mesmo colherá. Então você vê como ele mesmo plantou e ele mesmo colheu aquilo que ele mesmo fez. Por exemplo, a nora de Yehuda, quando mostrou o seu sinete, ela falou o quê? Reconheces isto ou não? E veja, ela repetiu as mesmas palavras que o seu pai Yaakov, que ele mesmo falou, ele mesmo pronunciou essas palavras quando ele chegou no seu pai Yaakov com a roupa do seu filho Yosef, da qual ele havia vendido para o Egito. E ele falou para Yaakov, ele disse, reconheces isto ou não? E no futuro a nora falou para ele, enganou ele e depois falou, reconheces isto ou não? Então veja, Midá, Seneg, Midá. Tudo aquilo que semeias, isto mesmo colherá. Veja também que Yehuda enganou seu pai através do sangue de um tzim, ou um carneiro. E assim, igualmente por um carneiro, Yehuda foi enganado por sua nora. Lembrando que a nora e o sogro na Torá é considerado abominação no livro de Levíticos, considerado como incesto. Então, veja como aquilo que ele fez, ele enganou seu pai através de um carneiro, e no futuro ele também foi enganado através de um carneiro, mostrando que ele semeou e acabou colhendo aquilo que ele semeou. Midá, Seneg, Midá. Assim como os irmãos não tiveram pudor do filho preferido de Jacó, Yosef, assim também eles estavam sentindo a mesma dor do pai na possível perda do seu irmão Benjamim no Egito. Então veja, Midá, Seneg, Midá. Tudo aquilo que semeias, isto mesmo colherá. Então os irmãos sentiram a dor de ter perdido o irmão Benjamim, mas esta era a mesma dor que o pai sentiu. Então eles sentiram a dor daquilo que eles tinham causado ao seu pai Yaakov. Então eles plantaram, eles semearam e colheram aquilo que semearam. Veja, de um lado positivo, isso também aconteceu, não só negativo. Jacó, no caso Yaakov, cuidou com todo o cuidado do seu filho Yosef, seu filho José, até ele ser tomado aos 17 anos ao Egito. Yaakov, foi cuidado pelo seu filho dos 130 aos 147 anos no Egito. Subtraia 147 menos 130, vai dar quanto? 17. Isso mesmo, Yaakov cuidou José durante 17 anos e foi cuidado pelo mesmo José por 17 anos exatamente. Então veja que ele semeou e colheu aquilo que ele havia semeado. Este é um exemplo positivo, por isso que ele é um pai da fé, Yaakov. Quando filho de Yehudá, não quis dar filho a descendência a Yehudá através de Tamar, ele não quis dar vida para seu pai e acabou perdendo a sua. Midá, Seneg, Midá. Tudo aquilo que semeias, isto mesmo colherá. Então veja como, ao invés de ele dar a semente para o seu pai através de Tamar, ele jogava na terra. Então ele foi fulminado pelo Eterno, pois viu o Eterno que isso era uma perversidade. E o Eterno também queria uma descendência de Yehudá. Então ele estava desobedecendo
ao seu pai e desobedecendo ao primeiro mandamento de Gênesis, que é crescer e multiplicai-vos. Isso era uma prática dos cananeus, então ele estava praticando ela e o Eterno viu perversidade. Então ele acabou colhendo aquilo que ele havia semeado. E veja, isso não depende dele, porque quando ele morreu, essa mesma missão passou para o seu irmão mais novo, Onã. Só que o irmão mais novo, Onã, ele repetiu as práticas do seu irmão, não quis dar vida para seu pai e acabou perdendo a sua, exatamente como o seu irmão havia morrido, porque praticou aquilo que o seu irmão mais velho havia feito e ensinado para ele. Então veja como ele colheu, porque ele colheu a mesma coisa. Por quê? Porque ele fez a mesma coisa. Então veja que se você repete o erro de alguém, não é porque você é você que você vai colher de uma forma diferente. Não, se você semear a mesma coisa que alguém semear, você vai colher do mesmo fruto que essa pessoa. E essa história aqui é o exemplo disso. Não quis dar semente para Tamar e aqui no caso o seu irmão, ele foi fulminado e seu irmão mais novo fez exatamente a mesma coisa e foi fulminado igualmente. E Yehuda, quando ele enganou Tamar e não deu seu último filho com medo dele morrer também, já que ele tinha 3 filhos, ele tinha Oná e Selá. Morreu porque não deu semente. Oná morreu da mesma forma, sobrou só Selá. E ele não quis dar Selá porque ele pensou, essa mulher está amaldiçoada. Então ele não quis dar seu último filho com medo dele morrer também. E tentou dar a sua descendência a uma prostituta. E sem perceber, foi enganado. Por quê? Porque essa prostituta a qual ele estava procurando era sua nora disfarçada. A mesma nora que ele não queria dar ao seu filho. O seu único filho que havia sobrado. Então, aconteceu de novo. Me dá, Seneg, me dá. Tudo aquilo que semeias, isto mesmo colherá. Yosef não era mocinho nessa história. Aí você pensa, poxa, muita gente vai achar que o Yosef é o tal do mocinho da história, que ele está sempre certo. Mas se ele estava certo, por que ele passou por tantos problemas? Se ele estava certo. Então, Yosef, ele não era o mocinho nessa história. Ele não está certo. Ele não é o mais certo dessa história. Ele aproveitou de uma honrada patente para caluniar os seus irmãos quando ele era mais novo. Muita gente acaba lendo e não percebendo isso. Sabendo que no futuro aconteceu que a mulher de Potifar aproveitou-se de sua honrada patente para trazer calúnias contra ele. Então veja que exatamente a mesma coisa que ele havia feito com seus irmãos mais velhos, a mulher de Potifar havia feito com ele, aproveitando de uma patente alta. Então aconteceu que me dá, Seneg me dá, tudo aquilo que semeias, isto mesmo colherá. Ele tentava liderar e passou por cima dos seus 11 irmãos. E aconteceu que no futuro, por 11 anos, ele passou preso na corte real por causa da calúnia da mulher de Potifar. Novamente, me dá, Seneg, me dá, tudo aquilo que semeias, isto mesmo colherá. Veja que José, ele aprendeu com seus erros. Então, o que concluímos desse ensino? Esse é uma das conclusões, tá? Essa é uma das conclusões dos ensinamentos dessa paraxá, pois ainda existem outros ensinamentos nessa paraxá. Por exemplo, existe o arrependimento de Yehuda, que é muito, muito forte, e o copeiro e o padeiro, que eu não vou tratar aqui. Vocês têm que estudar a paraxá. Então, realmente, a conclusão é que o Eterno é verdadeiro e fiel para fazer você colher exatamente aquilo que você plantou, para que a sua palavra não retorne vazia. Novamente, me dá, Seneg me dá, tudo aquilo que semeias, isto mesmo colherá. Agora você entende por que Paulo disse em Gálatas 6, versículo 7, que tudo o que o ser humano semear, isso também colherá. Então ele tirou exatamente e extraiu dessa paraxá. Shalom? Eu vou dar um outro exemplo aqui. Havia um homem, digamos assim, dentro ainda desse contexto. Havia um homem chamado João. Esse João havia entrado em um ministério. E nesse ministério havia muitos problemas. Dízimos sem destino, pessoas soberbas com seus títulos teológicos, desvios monetários, doutrina corrompida, não saber ouvir o outro lado, eram pessoas duras de serviço e seduzidas pelas suas próprias convicções. E aconteceu que João, sendo um homem íntegro e sincero, combateu os problemas, desvios, falta de transparências e corrupções doutrinárias daquele ministério. E ao invés de acatarem as suas alegações, ele foi ocultado, perseguido e tratado de uma forma muito grossa, de forma que João perdeu o seu vigor.
Então João tratou de se mandar com igual aspereza desse ministério e formar um novo e tomou para si discípulos. Ou seja, ele praticou o mal com o mal, né? E as perseguições e os debates contra João continuou. Foram tantas que um mover de soberba habitou sobre ele, e ele ficou tão preocupado em demonstrar que estava correto em suas convicções que não media palavras ásperas de maldição, e acabou fazendo um ministério fundamentado em suas convicções, que apesar de corrigida, ainda havia problemas, que foram notados pelos seus próprios discípulos. O ministério de João, todavia, já não havia mais transparência, seus ensinos já não passavam um bom testemunho e nem uma mudança de vida e abandono dos pecados, mas tão somente demonstrar o quanto que ele estava certo. Porém, em suas convicções, mesmo reconhecendo o seu erro, não quis dar ouvido, tornou-se dura sua cerviz, não permitia que as pessoas soubessem o destino dos dízimos e acabou se tornando um ministério que ele havia humilhado. Seus discípulos, porém, percebendo tal incongruência, saiu do seu ministério. No fim da história, João acabou passando pelo mesmo processo da qual ele mesmo havia criticado. Acabou semeando a mesma semente e colhendo do mesmo fruto. Assim como ele desfrutou do mesmo fruto que Onã, ambos semearam a mesma semente. O resultado da mesma semente é o próprio fruto. Não adianta você mudar a semente porque você plantou a mesma semente que você vai esperar um fruto diferente. Então, João poderia ter modificado aquilo que ele aprendeu certo, absorveu o certo e pregou o certo. Viu que alguma coisa estava errada, corrige. Mas você não pode pegar o que estava errado, né, e refazer. E aquele testemunho de arrogância, ele deveria ter alterado e ter devolvido o mal com o bem. Mas ele fez exatamente, devolveu o mal com o mal. Então não devemos proceder da mesma forma como os ímpios. Como dizem provérbios, não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. No entanto, estes armam ciladas contra seu próprio sangue e espreitam suas próprias vidas. Tal é a vereda de todo ganancioso e a ambição pelo lucro ilícito conduz o insensato. Então o insensato, o ganancioso, ele tem um espírito de condução. Ele é conduzido por esse espírito e ele já não está mais pela lógica, ele não está mais pela razão, não está mais pela Torá, ele não está mais pelo amor, mas está conduzindo pelo seu espírito de ganância. Este, sem dúvida, como já falei, não é o principal ensino dessa Parashá Vayeshev. Talvez a principal seja o arrependimento de Yehuda, um ensinamento belíssimo da qual não vou tratar aqui para que você fique exatamente curioso e vai estudar esta belíssima Parashá. E se você gostou, saiba que esse não é nem um terço do ensino de uma das 54 Parashás separadas pelo profeta Esdras. Estude as Parashot e você verá a verdadeira sã doutrina em sua forma mais pura e sem distorções, e você aprenderá a servir o Eterno em verdade, pois a verdade é a própria Torá, conforme o próprio Davi falou em Salmo 119, versículo 142. Saiu da boca do próprio David Hameler, de que a verdade é a própria Torá. A tua Torá é a verdade, disse Davi. Então, estudemos, pois, a Torá, e como diz os Salmos, meditemos nela dia e noite. Shalom a todos, eu espero que todos tenham tido um bom Shabbat. Amém.